convidada é uma médica. Eu fiquei muito contente quando analisei o trabalho que ela faz. É uma diferenciação enorme, vocês notarão, na área da nutrição oncológica, e eu já quero apresentá-la e pedir muito obrigado por ela estar aqui, porque vamos fazer uma entrevista muito diferenciada. Doutora Paloma Egídio. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no programa Saúde Master. Muito obrigada, Fábio. Como o Fábio já me apresentou, né, eu sou nutricionista de formação, especialista em oncologia, pela residência multiprofissional do Hospital Sírio-Libanês. Sírio-Libanês, doutora. Isso, exatamente, Fábio. Então, eu posso te dizer que há praticamente 3, quase 4 anos que eu atendo e eu tenho esse público como realmente o meu público de interesse em relação à nutrição, que é o paciente com câncer. Vejam que sensacional. Eu sei que o nosso público é muito inteligente, acompanha o programa Saúde Master, mas eu acho isso fantástico. O momento e esses diferenciais. A senhora, obviamente, na área nutricional, na área da nutrição, se especializou na oncologia, ou seja, um fator vital para todas aquelas pessoas que estão ou que terão câncer, mas de forma que a nutrição é decisiva e fundamental em todos esses casos, não é, doutora? Exatamente. A nutrição, a gente passa a entender que ela é fundamental no tratamento do paciente com câncer. Então, desde o diagnóstico até o tratamento que lhe é proposto, seja uma cirurgia, uma quimioterapia, uma radioterapia, esse paciente ele ser acompanhado e quando ele cuida da sua alimentação de maneira assertiva, acompanhada, de acordo com as suas particularidades, com certeza esse tratamento ele tende a passar, né, melhor, de uma maneira, digamos, um pouco mais tranquila, né? A gente sabe que não é um tratamento fácil, não é um diagnóstico fácil. Existe o estigma social em relação a câncer, de que é uma doença ameaçadora à vida. A gente pensa em câncer, a gente pensa que realmente aquele paciente vai morrer do câncer. Porém, hoje em dia temos tratamentos que são mais atualizados, temos na medicina como, por exemplo, a imunoterapia, né, que são tratamentos novos, que são tratamentos que vêm cada vez mais cuidando desse paciente para que ele realmente tenha a sua fase de remissão, tenha a sua cura. Ou seja, todos estão a observar e o tema principal que aí aparece, está aí a legenda. Doutora Paloma Egídio fala sobre a importância da nutrição oncológica em todas as fases do paciente, desde o diagnóstico até as etapas finais do tratamento. Doutora, isso é uma total vericidade. Com certeza, uma total vericidade. O que a gente tem, né, em literatura, de uma maneira muito consolidada, de uma maneira já muito consagrada, é que o estado nutricional ele tem um impacto no desfecho daquela doença. Então, uma vez que nós temos um paciente que ele se alimenta bem, que ele consegue ter uma composição corporal, é um paciente que está num peso saudável, é um paciente que pratica exercício físico, esse tratamento, né, seja uma cirurgia, que a gente sabe que é um trauma, né, para um corpo, principalmente as cirurgias oncológicas, que são cirurgias grandes, que precisam realmente de um preparo, esse tratamento, nesse paciente que é acompanhado, nesse paciente que se prepara, ele com certeza vai ter uma melhor resposta. Muito importante as palavras iniciais, portanto, uma estreia hoje, o primeiro bloco, é bom ressaltar, estamos ao vivo para todo mundo, esse é o programa Saúde Master da TV Master, de forma inédita, entrevistando hoje a nutricionista oncológica, a doutora Paloma Egídio. Doutora, a senhora nasceu na Paraíba, aí fluiu também para Pernambuco, aí foi para o Sírio e agora ganhou o mundo, não é isso, doutora?
Exato. Eu sou sertaneja, né? Sou numa cidade chamada Bernardino Batista, é Alto Sertão. Fiz todo o meu ensino básico lá. Posteriormente, vim para a capital, me formei como nutricionista aqui. Nesse meio tempo, eu fiz um intercâmbio, acabei indo para fora do país, acabei me aperfeiçoando um pouco mais. Depois, quando eu pensei em oncologia, eu realmente pensei o sírio-libanês no sentido de ter acesso a tecnologias, ter acesso a tratamentos, ter acesso a equipes, né, que são preparadas para lidar com o paciente com câncer. E, atualmente, né, eu moro em Recife, eu fico entre Recife e João Pessoa. Né, é uma rotina um pouco exaustiva e cansativa. Eu moro em Recife uma semana e moro em Recife em João Pessoa. As pessoas não entendem bem, é a minha dinâmica de vida hoje em dia. Porém, o meu maior público está aqui em João Pessoa em relação aos meus pacientes. Hoje em dia, e que bom que existe isso, a telemedicina me propõe a ter pacientes que eu faço acompanhamento online, a ter pacientes de outros estados e de outros países. Então, eu tenho pacientes brasileiros que moram em outros países também, além de outros estados e no presencial, principalmente aqui na minha querida capital, João Pessoa. Muito interessante, portanto, creio que já entenderam a intenção desse primeiro bloco e a importância e necessidade. Nós vamos, nos casos oncológicos, tratar da nutrição. E, para isso, o nosso programa é dividido em temas. Nosso programa aqui tem pesquisa, tem fundamentação, tem inteligência artificial e o conhecimento aliado dos grandes profissionais. Agradecendo também a produção da Verônica Amorim. Vamos ver a primeira tema que aparecerá para que possamos, com a doutora Paloma, conversar. Doutora, diz aí, câncer, a prevenção é a melhor estratégia. Eu creio que inquestionável, não é, doutora? Sem sombra de dúvidas. A prevenção é a melhor estratégia. Quando nós pensamos em fatores, né, que provocam essa doença, e é multifatorial, né, e não é exatamente um fator, nós pensamos justamente na prevenção quando estamos relacionando a alimentação. Então, a alimentação saudável, ela previne, sim, principalmente, e eu vou abrir aqui e especificar, eu acho que é muito importante, quem está nos ouvindo, principalmente pacientes de câncer de mama, pacientes de tumores de cabeça, pacientes de câncer de mama, pacientes de tumores gástricos, a questão do excesso de peso. Então, a obesidade, hoje em dia, assim como ele é fator de risco para várias doenças, a obesidade também é, Fábio, principalmente para câncer de mama. Então, quando pensamos em câncer de mama, a mulher que nunca amamentou, a mulher que está acima do peso, a mulher que faz uso de hormônios, né, que faz uma reposição hormonal não acompanhada. Então, quando a gente pensa em prevenção, pensamos em alimentação saudável, em exercício físico e talvez em tudo aquilo que nós, profissionais da saúde, tentamos dizimar, tentamos sempre estar trazendo esse tipo de informação. Então, é prevenção, alimentação saudável é prevenção, com certeza, para câncer como um todo. Os nossos fatores genéticos, né? Existem hoje painéis genéticos que são altamente complexos e que pena que quem está, de repente, no SUS, quem está no atendimento público não tem acesso. Mas, só para abrir um pouco em relação à prevenção, temos os fatores modificáveis, alimentação, exercício físico, estilo de vida, e temos os fatores não modificáveis, que tem muito a ver com a nossa genética. Entendi. Doutora, é lógico, quando tocamos nesse assunto, e por várias vezes trouxemos e iremos trazer grandes profissionais, eu estou tendo um olhar muito voltado também para a problemática da oncologia. Eu, como mostrei no início do programa, ontem passei um dia praticamente inteiro no Recife, em um setor que usa até a robótica para tratar os casos de oncologia. E é incrível, eu posso dizer até assustador, o número de pessoas, o crescimento de casos. Já há um levantamento, isso é uma perspectiva,
de que nesses próximos 10 anos venha a ser a doença que mais vai matar, inclusive superando o que hoje mais leva a óbito, que são os problemas cardiovasculares. Não é isso, doutora? Exatamente. Excelente a sua fala e extremamente atualizada. Parabéns. Obrigado, doutora. Porque realmente o que mais mata hoje são as doenças cardiovasculares. Porém, temos essa, digamos, com uma certa novidade não muito boa e que acompanha, que é justamente a mortalidade, né, em relação ao câncer. As pessoas vão, com o tempo, infelizmente, ir a óbito por essa doença. Então, por exemplo, o próximo triênio, próximos 3 anos, temos aqui, Fábio, uma incidência de 500 mil novos casos. Existe um autor espanhol que fala que, em 2050, 3 a cada 4 pessoas terá câncer. 3 a cada 4 pessoas terá câncer. Vocês vejam assim, a gente fica analisando a importância de um programa de saúde, que é o caso do Saúde Master, de levarmos essa informação. Porque quando a gente tem informação, que é o caso, e falamos, acabamos de falar, estamos ainda falando e nunca iremos parar a prevenção. Portanto, no caso da prevenção, é o que pode reverter essa situação, não é isso, doutora? Exatamente. Como nós levamos o nosso estilo de vida hoje em dia. Como nós nos alimentamos, como nós nos exercitamos, como nós priorizamos a nossa qualidade de vida. Então, realmente, tudo isso acaba sendo um fator precipitante, um fator de risco que possa nos levar ao diagnóstico de câncer. Muito interessante, portanto, o primeiro bloco, programa Saúde Master, estamos ao vivo para todo mundo. Quero sempre agradecer as pessoas que estão no YouTube, em TV Master Play, canal 520 ou 20 da Claro, que é associada à NET, e o endereço da internet em tvmaster.tv. O portal Paraíba Master, um dos mais acessados hoje da Paraíba, também está cobrindo e o masterizando no Instagram. Portanto, aprendemos realmente a salvar vidas com eficiência. Vamos ver a próxima tela-tema, para que possamos aqui com a doutora Paloma Egídio conversar, debater e principalmente salvar e aprender. Doutora, eu fiquei muito encantado porque eu pesquiso para todas as entrevistas, sem exceção, quando a senhora fez a indicação desse tema na tela. Consumo de chás durante o tratamento. Doutora, a gente sabe que a internet é grandiosa, mas existem também os perigos. Realmente, nesse caso de um tratamento de câncer, que a gente sabe que tem uma variação imensa, cada ser tem que ser trabalhado de forma individual e multidisciplinar e humanizada. Mas, doutora, os chás ou algum tipo de chá teria ou tem uma efetividade em um tratamento de câncer? E aí, doutora? Vamos lá. Quando a gente conversou que pensamos em como expandir e abrir nesse objetivo de salvar vidas, e informação salva vidas, Fábio. Pode ter certeza disso. Hoje em dia eu percebo o quanto salva vidas e o quanto a informação errada prejudica vidas. Então, quando a gente pensa em chás durante um tratamento oncológico, é muito importante, e eu tenho acompanhado muito isso em consultório, a seguinte realidade. Existem, né, muitos mitos e existem informações que acabam sendo deturpadas, que são em relação a consumos de chás, principalmente chá de graviola, chá de noni, chá de folha de ipê, que acaba sendo cultural, e eu tenho percebido que isso até de uma maneira regional. E eu queria que realmente quem estivesse em casa, estivesse nos ouvindo,
que sempre reportasse ao seu oncologista, ao profissional que acompanha, se esse chá é interessante que se tome durante o tratamento. Quando não tínhamos tantas, e assim acaba sendo lógico pensar que quando a gente não tinha tantos tratamentos, Fábio, antigamente as pessoas usavam chás para curar doenças, porque o princípio ativo estão nas plantas. Agora imagine uma quimioterapia que um paciente está tomando e junto em casa ele está tomando xícaras e xícaras de chás, de ervas incertas que não existem estudos. Ali existe uma interação e ali pode existir uma toxicidade em fígado, em rim, que aquela quimioterapia ela não vai ter o efeito que se espera. Então, eu quero muito que quem me escute, né, quando pensa em informação, e informação salva vidas, se tiver uma dúvida, se achar que está tomando chá de graviola, porque existem estudos, e existem estudos. Né, doutora? Em animais. Em animais. Em animais. Estudos ainda muito iniciais e que ainda precisamos avançar muito. Câncer é um conjunto de mais de 100 doenças. Então, a gente não pode dizer que um chá de graviola, por exemplo, e eu vou trazer realmente porque eu percebo que, principalmente no Nordeste, a cultura do chá de graviola é fortíssima. A gente não pode achar que um chá vai curar uma doença. E que, de repente, juntar um tratamento junto com aquele chá, na verdade, pode estar atrapalhando. Então, Paloma, nenhum tipo de chá não é bem assim. Quando a gente pensa em sintomas de quimioterapia, que, por exemplo, a indigestão, a diarreia, o mal-estar, a ansiedade, tomar um chá de camomila, tomar um chá de lavanda, tomar um chá de capim-cidreira, de erva doce, para amenizar sintomas do tratamento em baixas doses, isso sim pode ser seguro. Agora, chás de qualquer erva em altas doses, eu quis muito trazer esse tema, porque eu tenho percebido que está sendo muito contínuo, que quando aquele paciente chega com exames, mostrando como está a enzima de fígado, como que está a função renal, está vindo alterado por consumo de chás. E isso é muito grave, Fábio. Muito grave. Doutora, eu vou fazer assim uma colocação hipotética que as coisas aqui, eu sempre digo, nós chegamos num nível, eu não faço mais uma pauta, vamos dizer assim, eu estudo e as coisas fluem aqui como Deus manda. Doutora, eu vou perguntar o seguinte à senhora, vamos supor que eu estivesse agora com câncer no fígado e daqui 3 semanas eu vou fazer uma cirurgia. O que é que a senhora me recomendaria a nível de alimentação? Eu tenho 3 semanas para uma cirurgia de câncer no fígado. O que é que a senhora me diria? Eu estou numa consulta agora para todo mundo. Vamos lá, temos uma cirurgia daqui a 3 semanas. Toda cirurgia gera um trauma. Qualquer cirurgia, principalmente cirurgias grandes, oncológicas, gera um trauma. Eu preciso me alimentar bem com todos os grupos dos alimentos, principalmente proteína. O que é fonte de proteína? Principalmente fonte de proteína. A carne, o frango, o peixe. Por quê? São as proteínas que são estruturais, que ajudam a formar órgãos, a cicatrizar pequenas feridas, pequenas lesões. Então, o nosso consumo de proteína antes de uma cirurgia, para que aquela cicatrização ela seja boa, ela seja rápida, tem que ser alto. Isso é um ponto. Proteína, mais uma vez, eu sempre vou exaltar, e meus pacientes sabem, cadê a proteína, cadê a proteína? Numa cirurgia, o paciente ele vai ficar em casa, ou ele vai ficar no hospital, ele vai ficar restrito ao leito, que é o que a gente chama. Ele não vai sair andando daqui a pouco. Aquela imobilidade gera uma perda de massa muscular. Ele vai atrofiando. Entendi. Então, aquele músculo, ele precisa de proteína também. Então, antes da cirurgia, 3 semanas antes, 1 semana antes, idealmente, se você não tem esse acompanhamento de perto, mas tente se alimentar bem e priorize grupo de proteínas. Grupo de proteínas, mais uma vez, é o ovo, leite e derivados, carne vermelha, frango, peixe, priorize isso. Quando você é acompanhado por um profissional, nós temos hoje em dia suplementação, que chamamos suplementação imunomoduladora, que em literatura é consolidado,
é uma indicação direta que tem suplementos que são preparatórios para cirurgias, principalmente cirurgias de grande porte. Então, 7 dias antes, 7 dias depois, tem estudos que mostram que a recuperação é mais rápida, o tempo de permanência no hospital é mais rápido, a cicatrização é mais rápida, porque você prepara o seu organismo para aquela cirurgia. Então, quando nós conseguimos ter acesso a um paciente, desde o diagnóstico, que aquele paciente tem uma cirurgia marcada, e você consegue acompanhar o paciente antes, pelo menos um mês, pelo menos uma semana, e no pós-operatório, isso é bem importante. Muito interessante. Lógico, eu criei aqui uma situação, as pessoas já estão interagindo. É um tema, doutora, que assim, eu vou querer a senhora várias vezes aqui conosco, porque a nutrição, que é um fator vital para todas as patologias, e neste caso estamos falando de oncologia. Portanto, torna-se ainda mais importante, porque são muitas as pessoas que irão se beneficiar desta informação. Portanto, a presença hoje da doutora Paloma Egídio, inédita, exclusiva, pela primeira vez aqui, uma nutricionista numa vertente vital para a recuperação, e eu posso dizer até para a cura. Estou exagerando, doutora? Não, é isso mesmo. A gente entende cura, entende remissão da doença. Até nós temos aqui na nossa legendinha na TV, até as etapas finais do tratamento. E aí a gente pode ir além, até a remissão, a cura. Porque quando a gente trabalha a alimentação, inclusive, né, nessa parte de remissão da doença, a gente precisa trabalhar também a prevenção de recidiva. A gente sabe que câncer é aquela doença que vem, tem tratamento, tem, naquele período do tratamento, tem a remissão, mas temos as recidivas. Muito interessante, doutor. Ou seja, é um tema tão amplo, com tantas vertentes, mas o mais importante, que estamos levando aquela informação, eu sempre digo, bastante diferenciada, e a presença da senhora, né, eu sei que a senhora fica percorrendo Sírio-Libanês, no Recife com os atendimentos, João Pessoa também, e a telemedicina legalizada, graças a Deus, para todo o mundo. Vamos ver a próxima tela-tema que aparecerá. Tão interessante essa conversa hoje aqui com a doutora Paloma Egídio. Diz aí, comfort food, ou seja, comida afetiva. Doutora, quando eu estive pesquisando sobre esse tema tão interessante, ela é muito usada também nos cuidados paliativos. Aí, doutora, peraí, a gente tem que dizer para o público, a gente é muito verdadeiro aqui, tem coisas que às vezes são fortes, mas tem que ser ditas. Por exemplo, uma pessoa que está com câncer terminal e não tem mais jeito, ou seja, é como se diz, só Deus realmente naquela situação. Aí entra-se nos chamados cuidados paliativos. Seria essa comida afetiva, doutora? Vamos abrir, eu acho um tema que é muito importante e delicado de falar, e que precisa realmente que se entenda. A primeira coisa é entender que o cuidado paliativo, Fábio, ele não é necessariamente no finalzinho de vida, mas cuidado paliativo é quando nós temos uma doença que é ameaçadora à vida, como é o caso do câncer, e que nós temos que entender aquele paciente como um todo, inclusive as suas preferências e inclusive com a alimentação. Então, o comfort food, a comida afetiva para o paciente oncológico, e eu acho que essa é uma das grandes diferenças de quando temos um profissional que ele é mais direcionado para a oncologia, é que eu preciso entender o que aquele paciente gosta de comer. Porque qual o normal de um paciente oncológico? Que realmente não coma, que não tenha fome, que não tenha prazer em comer. Então, eu sempre pergunto, o que você gosta de comer? Qual a comida afetiva? O que te remete a memórias? O que, de repente, a sua mãe, a sua esposa prepara, que vá te agradar mais? Então, de repente, é uma comida que não é considerada saudável. É um pirão, aqui para o Nordeste, pode ser um cuscuz, pode ser uma buchada, pode ser uma galinha capoeira, e por aí vai.
É importante dar aquele momento de conforto, porque a gente sabe que a alimentação, que comida, Fábio, é um prazer também. Então, é importante que o paciente ele coma o que ele gosta de comer, tenha aquele prazer na alimentação. Eu acho muito justo e muito importante saber o que o paciente gosta de comer. E dentro destes cuidados, nós temos aqui patrocinadores de extrema excelência. Eu vou falar de um que justamente, olha que contexto, Acuidar tornou-se simplesmente a maior e a melhor empresa de cuidadores especializados da América Latina. Vocês vão ver uma primeira imagem aí dos meus amigos, já estiveram aqui, os fundadores da Acuidar, está aí. Doutor Vitor Hugo, que é geriatra, e a doutora Jéssica Ramalho, fisioterapeuta. Hoje, na verdade, eles comandam o grupo grandioso que tornou-se a Acuidar. Um fato interessante nesta imagem. No caso aí, da primeira imagem ainda, e se puder dividir comigo, seria o ideal, nós temos aí o doutor Vitor Hugo e a doutora Jéssica Ramalho, quando receberam o primeiro prêmio como a melhor franquia de cuidadores especializados do Brasil. Só que vai vir uma imagem agora próxima, vocês vão notar, isso já foi esse ano. Eles receberam pela segunda vez, a melhor e maior empresa de cuidadores especializados de pessoas da América Latina. Imaginem vocês. Eu gosto de ressaltar que quando começou aqui a anunciar no programa Saúde Master, só tinha uma unidade da Acuidar, aqui de João Pessoa, do Altiplano. Hoje, a Acuidar já conta no Brasil com mais de 180 unidades. É isto mesmo. Estão aparecendo fotos da premiação mais recente. Olha o orgulho, o doutor Vitor Hugo mostrando melhor franquia da América Latina, anuncia aqui, porque sabe que aqui tem qualidade. Olha os dois aí, o casal empreendedor de amplo sucesso, Acuidar não para de crescer, virão as unidades internacionais e aqui estamos tendo o privilégio de mostrar em primeira mão o momento da premiação. Portanto, essa premiação dada pela Associação Brasileira de Franquias, Acuidar. Vou repetir com muito orgulho. Maior e melhor empresa de cuidadores especializados da América Latina. De parabéns todos que fazem parte da Acuidar. Nós estamos ao vivo e esse ainda é o primeiro bloco do programa Saúde Master da TV Master, aonde vocês estão vendo aí na legenda o tema, a médica entrevistada, a doutora Paloma Egídio, que é da área da nutrição, com as especializações na oncologia. Inclusive, doutora, quando a senhora me mandou aquelas fotos, doutora, o sírio-libanês é uma coisa fantástica, não é, doutora? Sim. Aí, quando eu vejo a doutora tem toda uma especialização ligada ao sírio. Doutora, a senhora já é linda, obviamente, mas, doutora, aquela foto que a senhora me mandou na frente do sírio, aquilo dá muito orgulho, não dá, doutora? É muito conhecimento, muita história, não é, doutora? Realmente, é muita história para contar em pouco tempo. E, realmente, é uma instituição, é uma empresa, e aí é um hospital que realmente assim, é sem palavras e sem comparação, no sentido do que oferece de cuidado ao paciente. Então, a experiência foi muito boa, foi muito enriquecedora. Sabemos que quem tem acesso, infelizmente, né, não são todos, porque realmente são grandes convênios, e aí é o médico dos artistas, sim, é o Hospital dos Artistas, sim,
Mas como profissional, realmente foi muito engrandecedor para mim, Fábio. E eu aproveito para lembrar, nessa fala da doutora, já veio em mente aqui, lembrando e mandando os parabéns que Campina Grande também conta com o HELP, já esteve aqui o chanceler, o idealizador da Unifacisa e do grandioso Hospital HELP, o doutor Dalto Gadelha. Hoje, doutora, nós temos alguns equipamentos aqui no HELP, em Campina Grande, até superiores ao sírio-libanês. Lógico, cada um com a sua estrutura, o mais importante, salvando vidas, e aqui na Paraíba, a gente está aumentando o acesso a essa qualidade também, né, doutora? Inclusive SUS lá. Sim, que bom que no HELP nós temos, e que está aqui pertinho da gente, pertinho, né? Campina né, Grande, é avançar para tratar esse diagnóstico da melhor forma. Doutora, estão chegando muitas perguntas, são dúvidas, as pessoas, eu sei que pessoas certamente aflitas, né, doutora? Porque quando falamos em câncer, né, antes dava medo até de trazer o tema para um programa de TV, né? Mas o Saúde Master foi mostrando que estamos cada vez salvando mais por essa ética, por tratar com a ciência e com grandes profissionais. Doutora, estão perguntando muito aqui que há teorias realmente do outro mundo na internet ligadas com o câncer e com alimentos. Aí falam muito do açúcar. Eu sou sabedor, lógico, já fiz uma bariátrica há 5 anos, que o açúcar é uma coisa terrível, né? Mas, doutora, no caso de câncer, tem pessoas que dizem: cortei açúcar 0 e o tumor diminuiu muito. Doutora, o que se tem aí realmente de verdade? Eu acho que eu posso dizer que é o top 1 de perguntas em consultório, e quando alguém diz nutrição e câncer, açúcar. E vamos lá, o que acontece? A nossa alimentação, Fábio, é com base em carboidratos. É o pão, é o açúcar, é o arroz, é o cuscuz. O carboidrato tem como produto final a glicose, que é o açúcar. Então, nós consumimos açúcar em todas as refeições, e todos os dias. E nós precisamos disso, né? A nossa base energética, digamos assim. Então, entender que nós consumimos açúcar no arroz do almoço de hoje, nos faz perceber que nós consumimos açúcar todo o tempo. Então, nós não conseguimos ficar sem o açúcar, sem o carboidrato. Dessa maneira, ele não alimenta o tumor. Então, acaba sendo mito, e a não compreensão, lá no comecinho, na bioquímica dos alimentos, entender que tudo que entra na nossa célula é a glicose, que é o açúcar. Mesmo que nossa alimentação fosse totalmente à base de plantas, eu tive essa fala ontem com um paciente em consultório, porque tem paciente que vem para mim com 10, 15 quilos a menos, porque cortou açúcar, porque tem medo de comer um pão. E isso é sério, é grave e compromete o tratamento do paciente. Entendi. Então, comer açúcar, óbvio, um bolo, um pudim, quanto menos essa preparação de sobremesa, melhor. Só que o açúcar, o carboidrato, o arroz, o feijão, o cuscuz, o pão e macarrão, nós precisamos comer. Então, não alimenta o tumor. Não alimenta o tumor. Às vezes, acaba sendo muito óbvio para a gente explicar isso, mas para o senso comum é importante que se saiba que não alimenta o tumor. Da mesma maneira que, por exemplo, não tem açúcar na corrente sanguínea. Infelizmente, o nosso corpo, em relação a câncer, acaba sendo tão sagaz que ele usa outras propriedades para se alimentar, para ser o substrato daquele tumor que não é o açúcar. Mas, doutora, que coisa assim fantástica, né? Quanta informação necessária. Estamos apenas no primeiro bloco e ao vivo. Doutora, eu estou pensando aqui numa coisa assim, lógico, é aquilo que eu digo, né? Os pensamentos aqui, tudo dentro de uma ética, de uma normalidade. Doutora, a senhora tem visto realmente essa incidência muito maior de casos de câncer? Sim, Fábio. E uma coisa que eu tenho me surpreendido são pacientes jovens. Jovens, né? Né? Eu posso dizer que hoje os meus pacientes, a maioria, 70%, é câncer de mama.
e tem surgido muito pacientes jovens, mulheres jovens com câncer de mama. Tem mudado, e isso tem saído em congressos, em estudos. Essa fala, a nova epidemiologia do câncer tem chamado a atenção por ser pacientes jovens. Muito interessante, viu, doutora? Sim. Esse é um alerta. Um alerta. Um alerta grandioso, doutora, e eu vou ampliar um ponto. Eu já trouxe várias vezes para cá especialistas. É uma preocupação grandiosa minha, o público sabe disso, e eu já vou dizer, estão morrendo já jovens com câncer de pulmão por causa do cigarro eletrônico. Importantíssimo. Portanto, olha o que eu estou a dizer. São muitos os jovens que, infelizmente, vão morrer. Porque a coisa está descontrolada e várias famílias estamos vendo, não só os jovens, é o pai, é a mãe, é todo mundo lá no cigarro eletrônico. Portanto, já está causando danos irreversíveis, viu, doutora? Sim. Fatores de risco para câncer. Em relação a cigarro, é um fator de risco consolidado, sabemos que provoca câncer, inclusive o de pulmão. E outra questão que é muito importante, quando a gente pensa em pacientes jovens e fator de risco, você falou do cigarro, mas a bebida alcoólica para câncer gástrico. Câncer gástrico, câncer de estômago tem muita relação com o consumo excessivo de bebida alcoólica. Doutora, e o que não estão, pelo amor de Deus, bebendo nessas festas, os jovens, né? Porque é lógico, importante ir para uma festa, está aí o maior São João do mundo, mas o que ocorre? Tudo tem a sua medida, não é? Quando vai para os excessos, tenham certeza, o caminho será um hospital. Infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas não têm recursos para ter um plano de saúde, vai cair num atendimento, eu tenho que dizer, que não é tão adequado. Isso que eu estou falando são coisas que, inclusive, eu estou vivenciando atualmente na família. A doutora sabe disso. Portanto, o que é que ocorre? Temos que nos prevenir. Temos que ter cuidado. Os casos é uma loucura. A fila de pessoas esperando está daquela maneira. Vamos dar prioridade a esse, porque é mais grave. Outros já observam lá, não tem jeito. Vai para tal hospital, é cuidados paliativos. E as pessoas aí, cada vez bebendo mais, fumando mais, no caso agora do cigarro eletrônico, temos que ter esse cuidado. E o programa Saúde Marte está fazendo um papel muito importante e com a doutora hoje especialista em nutrição oncológica. Doutora, já estão perguntando muito aqui, eu queria que a senhora, se possível, já dissesse o Instagram da senhora, porque assim, é um caminho maravilhoso de comunicação. Sim, sim. O meu Instagram é Nutri Paloma Egídio. Lá eu tento, no sentido de trazer muitas informações e trazer experiência de outros pacientes a serem compartilhadas ali, para que ali realmente também seja um espaço de informação. Com certeza, eu repito mais uma vez, as informações, elas salvam vidas. Então, meu Instagram é Nutri Paloma Egídio, e lá eu trago muito conteúdo, muitas informações acerca de alimentação e câncer. E eu notei isso, doutora, lógico, eu pesquiso, eu estudo, eu visualizo, eu vou profundamente, isso todos já notaram, para trazer esta diferenciação. Você vê quantas vertentes. Eu estava pensando uma coisa, eu vou dizer para o público, eu tenho muito cuidado nas coisas que eu falo. Eu fico olhando algumas outras emissoras de TV, eu vou fazer uma crítica, alguns vão ficar com raiva, mas eu vou ter que dizer. Eu vejo alguns outros programas aí em outras TVs que passam 10 anos, 20 anos, trazendo o mesmo profissional para falar daquele assunto. Aonde a gente está diante de centenas e centenas de vertentes na área da saúde, aonde temos na Paraíba 1.200 médicos se formando todo ano, 45 mil médicos se formando por ano no Brasil e quase 600 mil no CRM. E você ainda vê programa aí,
todo dia o mesmo médico falando sobre aquela especialidade. Graças a Deus que existe o Saúde Master. Eu fiz a crítica, porque tem hora que eu tenho que falar mesmo. E que bom que você abre, porque realmente os meios que temos hoje de comunicação, eles precisam proliferar e multiplicar essas informações. Muito interessante, doutora. Vamos ver a próxima tela que aparecerá. Repita, é o programa Saúde Master, uma edição sensacional, inédita, exclusiva, pela primeira vez, a presença da doutora Paloma Egídio, e aí diz, alimentação, mitos e verdades em relação ao câncer. Doutora, o que é que a senhora nota nos atendimentos, assim, de mais grave, da pessoa que estava tomando uma atitude porque viu na internet, ou porque ouviu, ou porque o conhecido ou o familiar avisou? E aí, doutora? Fábio, a gente já entrou nesse assunto e eu disse que era o top 1, e infelizmente eu percebo que é a questão do açúcar. Mas eu não como mais pão, eu não posso comer pão porque eu tenho um diagnóstico de câncer. Essa questão do açúcar, ele é muito forte e o paciente ele tende a perder peso por não comer o grupo dos carboidratos, que é o arroz, que é o macarrão, que é um pão. Então, a questão, quando eles entendem e começam a pensar que não come isso, a perda de peso era muito mais rápida e muito intensa. Certo. Então, a questão do açúcar, do medo de comer açúcar, de jamais comer um pedacinho de bolo de milho nessa época do São João, com medo, porque tem um câncer, acaba sendo um mito que, na verdade, tira qualidade de vida do paciente. Entendi. Então, o açúcar, eu acho que é o primeiro, e eu fico impressionada como, infelizmente, até outros profissionais de saúde acabam alimentando essa informação. E sobre carne vermelha. Sobre carne vermelha. Isso, mas percebam como a informação é distorcida. Carne vermelha e embutidos, principalmente embutidos, eles são potencialmente cancerígenos. Certo. Então, vamos lá. Mortadela, o presunto, o peito de peru, eles são potencialmente cancerígenos. Existe uma classificação de alimentos potencialmente causadores de câncer, que os embutidos é como cigarro. Tá? Então, aquele salaminho, aquela salsicha, realmente, eles têm uma grande relação com câncer. Carne vermelha, no geral, a nossa carne bovina, a recomendação é que seja, no máximo, 500 gramas por semana. Então, temos todas as refeições na semana, entre almoço e jantar. Eu vou pegar 3 ou 4 para comer carne vermelha. Pensando na geografia do Brasil, lá no sul, onde se come muita carne vermelha e muito churrasco, nós temos o quê? Uma alta taxa de câncer de intestino. Porque, realmente, excesso de carne vermelha, percebam, excesso. Sempre tem relação, né, doutora? Tem relação com câncer de intestino. Então, as pessoas pensam, a carne vermelha alimenta o tumor. Sendo que, na verdade, o excesso de carne vermelha tem relação principalmente com câncer de intestino. Então, os pacientes ficam com medo de comer carne vermelha. Entendi, doutora. Que interessante, ou seja, no meu entendimento, se você passar a tirar tudo ali, o açúcar, a proteína, aí você está com câncer, vai emagrecer e, logicamente, o seu corpo vai passar a ficar mais suscetível a todo esse câncer instalado, não é, doutora? Você acabou de resumir, acho que a principal mensagem que eu queria deixar aqui. Mas, doutora, que sensacional. Impressionante e que momento importante a gente teve aqui. Importante. E quem esteja escutando, entendam que é exatamente isso. Esse excesso de restrição, medo de comer carne vermelha, o medo de comer o açúcar. O paciente fica com tanto medo de comer que, infelizmente, eu estou recebendo pacientes. Ontem foi uma média de 3 ou 4 pacientes que a principal causa da perda de peso nada mais era do que o medo de comer. Por quê? Excesso de informação errada.
coisa incrível. Incrível. Aí olha mesmo, esse excesso de informação é tão grandioso que está fazendo também com que os casos de câncer se agravem. Se agravem. Não é, Por doutor? quê? É tudo uma lógica, Exatamente, né? exatamente. Olha o ciclo e olha onde isso nos leva. O paciente perde peso, ele não está preparado para receber uma quimioterapia, porque os sintomas são muitos. E quanto mais emagrecido, caquético, aquele paciente vai para o tratamento, mais ele tem o que a gente chama de toxicidade, que são os efeitos colaterais. Quanto mais efeito colateral, menos resiste ao tratamento e menos temos resposta a esse tratamento. Doutora Paloma Egídio, uma entrevista extraordinária nesse primeiro bloco, inédita, exclusiva para o programa Saúde Mais, de um conhecimento. Doutora, estão perguntando aqui, é uma chuva de perguntas. Doutora, a senhora, eu estou vendo aqui, a senhora é muito nova ainda e já adquiriu um conhecimento imenso, né, doutora? Um conhecimento grandioso, a doutora muito nova. Doutora, estão perguntando aqui, a senhora tem filho já? Não, eu sou recém-casada. Recém-casada. Eu não tenho... Exatamente. Médicas são casadas com médicos. Exatamente, que deve estar nesse caminho fazendo o trajeto Recife-João Pessoa, pois ele ainda faz a residência lá em João Pessoa, doutora. Pela Federal de Pernambuco. Doutora, qual a especialidade? Endocrinologia. Teremos em breve o mais novo endocrinologista de que João Pessoa. Que estará aqui no Saúde Mais. E vai doutora? estar aqui, com certeza. Traremos doutora, Gabriel para falar. Que sensacional. Doutora, eu puxei esse link... Porque como eu tenho todas as entrevistas, e hoje é muito fácil, com a inteligência artificial, você unir as 653 entrevistas que eu fiz e começar a coletar dados. Eu fui olhando ali, dentro das falas aqui, mais da metade das pessoas que eu entrevistei aqui disseram que eram casados, lógico, com médicos ou com médicas, em síntese. É muito interessante. E quando a gente começa a pensar, doutora, é o ambiente também, muito tempo de estudo. Sim. Geralmente as especializações são longas, né? Sim, exatamente. E coincidentemente, muitas pessoas perguntam, eu acho que é uma pergunta comum a qualquer casal. Eu e meu marido, nós nos conhecemos exatamente no centro de uma UTI. Foi mesmo, doutora? Na ocasião, eu estava... Lá no Recife? Aqui no HUD da UFPB, de João Pessoa. Da UFPB, doutora? Sim. Um encontro de Deus, né, doutora? De qualquer maneira, salvando vidas. Exatamente. E foi literalmente dentro da UTI. Mas, doutora, como é o nome dele? Gabriel. Doutor Gabriel. Doutor Gabriel de Assis. Doutor, nome de anjo, né, doutora? Sim. Mas, doutora, que coisa sensacional. Serão muito felizes, terão muitos filhos. Amém. E, se Deus quiser, ele estará também aqui no programa Saúde Mais para levar essa informação. Porque eu vibro tanto, doutora, quando a gente vê esses diferenciais e saber que o sistema Master de comunicação para todo mundo está podendo levar esta informação. Vamos ver se temos mais uma... Tela Temer, estamos no finalzinho do primeiro bloco ainda, ao vivo, estamos ao vivo no programa Saúde Master e diz aí, alimentação na fase de remissão. Doutora, foi um final até bem interessante aí. Talvez na remissão, doutora, que a gente nota que tem ocorrido em vários casos, graças a Deus, a pesquisa se avançando, os equipamentos se aperfeiçoando, os profissionais estudando cada vez mais. Doutora, fiquei curado daquele câncer do fígado que eu citei para a senhora no início. O que é que eu devo fazer a nível nutricional? Diga aí. Estou curado, viu, doutora? Sim, é muito comum e é assim, a gente às vezes tem até que entender que o paciente vem de todo um trauma de um tratamento e passou e não tem mais aquela quimioterapia. Vamos voltando a uma rotina normal. E muitas vezes o paciente ele quer extravasar, ele quer... De alguma maneira, Fábio, é muito delicado pensar e tentar conversar com o paciente sobre isso, que é preciso continuar tendo cuidados. Então, é muito importante manter essa alimentação saudável, manter evitando aqueles embutidos que eu falei lá no meio da nossa entrevista, moderar a bebida alcoólica, tentar ter uma alimentação mais saudável possível. Porque, da mesma maneira que a alimentação... ela é fator de risco para câncer, também ter uma alimentação errada
é um fator de risco para recidiva. Pensando mais uma vez em câncer de mama, e aí eu sempre vou puxar, digamos que é um subgrupo, né, que eu trabalho, é que o excesso de peso, e é uma informação bem importante, e eu estou totalmente amparada pela literatura, é que o excesso de peso está totalmente relacionado com a recidiva, com o retorno de um câncer de mama. O retorno de um câncer. Então, o paciente curou, fez quimioterapia, hormonioterapia, e perceba, é uma coisa que às vezes eu falo, as pessoas acabam dizendo, realmente, Paloma, já percebeu que mulheres de câncer de mama, elas ganham peso? É diferente de todos os outros cânceres. Interessante, doutora. Já percebeu? Verdade. E até temos essa cultura de que fulana teve câncer, mas ela está bem, que ela tá até gordinha. É verdade. Mas, doutora, já percebeu? Doutora, é muito inteligente. Que sensacional, doutora. Acontece praticamente todos os dias. Eu percebo isso dentro e fora de consultório, porque o senso comum pensa isso. Mas por quê? Existem vários tipos de câncer de mama, e aí realmente seria outra entrevista, né? Vamos dizer assim. E vamos ter, viu, doutora? Vamos ter. Vamos. Mas é porque existem câncer de mama que é preciso fazer o bloqueio hormonal. Esse bloqueio hormonal, ele acaba levando a paciente a ganhar peso. Eu vou trazer uma menopausa de uma mulher de 60 anos para, muitas vezes, uma jovem de 25, 30 anos. E tudo que acontece com a mulher de 60 em relação à osteoporose, em relação a ganho de gordura corporal, acontece com essa jovem de 20, 30, 40 anos. E elas ganham peso por conta desse bloqueio hormonal. E esse ganho de peso e ganho de gordura é, digamos que, um cenário muito propício para um retorno de doença. Então, pós-tratamento, quimioterapia, estou só em bloqueio hormonal, estou só tomando aquele comprimidozinho, e quem está me ouvindo e quem vai ouvir sabe do que eu estou falando, porque passa-se um tempo fazendo esse bloqueio hormonal, na verdade, até 10 anos se pode fazer. A paciente começa a ganhar peso e é preciso cuidar desse excesso de peso, porque esse excesso de peso está relacionado com o retorno da doença. Muito interessante. Doutora, nós chegamos no final desse primeiro bloco, e assim, sendo bem sincero, e eu digo com muita experiência, quem já entrevistou 653 médicos, eu acho que tem o poder de dizer, eu, com certeza, entrevistei uma médica espetacular. A senhora, sinceramente, dentro, vamos dizer, desse leque que hoje eu, quando paro para pensar em casa, quando começou o Saúde Master, eu com a esposa, a produtora Verônica Amorim, a gente dizia, estava no programa 100, a gente começava a pensar, quais os 10 melhores? Aí depois programa 200, 300, hoje fica quase que impossível, eu já elenco quais os 500 melhores. E tenha certeza, doutora, a senhora é uma grande mulher, uma grande profissional, uma grande médica, será uma mãe excepcional. E eu fiquei muito contente e o público também ter entrevistado a senhora. Parabéns, doutora. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Espero que realmente tenhamos mais conversas, diálogos Vamos salvar mais vidas. Esse. Eu queria que a senhora repetisse o Instagram, por favor, da senhora, porque foram muitas as perguntas, o público já sabe que na sequência eu repasso tudo para a senhora e a senhora no devido momento vai responder as dúvidas, as perguntas, mas foi um pontapé inicial numa vertente tão maravilhosa, mas tão necessária. Quantas pessoas aflitas, ou então pessoas que olharam agora e disseram, a coisa é séria, vou começar a me cuidar. Ou então, estão com a patologia, mas tem um direcionamento ideal agora, seja para uma remissão, seja para enfrentar uma cirurgia, uma quimioterapia. Portanto, eu julgo esse bloco como extraordinário, mas o público aí é quem tem realmente que dá nota, normalmente dão nota 10 aqui ou nota 1000, mas o nosso compromisso é esse. Doutora, muito obrigado, as palavras finais da senhora.
Muito obrigada. Mais uma vez, a minha principal rede social e onde Certo. tem os meus contatos é Nutri Paloma Egídio. E aí, como todo profissional, no link da minha bio tem o meu contato. Quem quiser me procurar. E como eu até falei com o Fábio aqui no começo, hoje a telemedicina nos oportuniza a fazer os atendimentos online. E dentro da nutrição oncológica, que é a minha área, principalmente no sentido de que a questão de imunidade dos pacientes e pacientes debilitados, hoje eu atendo muito mais online do que presencial. Então, o atendimento online, ele é muito possível, sim. E aí, a minha rede social, mais uma vez, @NutriPalomaEgídio. Muito obrigada. Né? Muito obrigada para quem interagiu, para quem for entrar em contato. E, doutora, eu sei que brevemente agora a senhora também é palestrante, né? Vamos ter palestras aí. Sim. Estamos diante de vários eventos de nutrição. Sim. Divulgamos aqui. Sim. E a doutora está aí para atender e para salvar, né, doutora? Sim. Nos propomos a isso, principalmente na oncologia. Eu costumo dizer que a oncologia é dom. Não é qualquer nutricionista que procura oncologia e que realmente se entrega a esses atendimentos, porque realmente pensar em alimentação num paciente que tem tanta dificuldade de comer é muito difícil. É muito bom pegar um paciente que quer ir para a academia, ficar com o corpo mais escultural, que quer perder peso. Eu digo que é muito bom porque não tem as limitações como a gente tem com o paciente com câncer. Então, é muito desafiador e é um público que está crescendo, né, no sentido de profissionais especialistas em oncologia. E tomara que cresça e tomara que realmente a gente estude e se prepare cada vez mais para atender esse público. Doutora Paloma Egídio, muito obrigado. Nós vamos ter, inclusive, a rede aí da doutora, sensacional, Isso, agradecendo exatamente. ao Ícaro, ao Gessé, a produção Obrigada. da Verônica Amorim. Portanto, o mundo inteiro aí, é só clicar, já estamos seguindo e todos irão fazer o mesmo para que possamos salvar mais vidas. Atenção, nós vamos ter agora um pequeno intervalo comercial. Eu sei que estão ansiosos. O segundo bloco, ao vivo, uma presença novamente inédita e exclusiva, direto da maravilhosa cidade de Campina Grande, a doutora Camila Montenegro, que é endocrinologista, e nós vamos falar muito de um tema que está linkado com esse bloco, ou seja, vamos falar da obesidade e a sistemática para o emagrecimento saudável, porque outra grande especialista, pela primeira vez, eu posso dizer, da TV Mundial, depois do intervalo comercial. Não saiam daí. São Brás apresenta